nesta terceira parte da nossa visita ao Rio, você vai conhecer comigo um prédio que abriga uma das bibliotecas mais lindas do mundo, a confeitaria mais antiga do Rio de Janeiro. Um condomínio onde tem uma das casas mais caras do Brasil, um dos condomínios mais populosos da Zona Sul e muito mais. Não saia daí, que é logo após a nossa vinheta. E vamos começar esse episódio mostrando para você um exuberante prédio. O Real Gabinete Português de Leitura fica encravado de forma quase imperceptível entre prédios do centro do Rio de Janeiro, na rua que leva o nome de um dos poetas portugueses mais lidos do mundo, Luís de Camões. O Real Gabinete Português de Leitura possui a maior e mais valiosa biblioteca de obras de autores portugueses fora de Portugal, com um acervo inteiramente informatizado de aproximadamente 350 mil volumes. A biblioteca recebe de Portugal, pelo Estatuto Português do Depósito Legal, um exemplar das obras publicadas naquele país. Entre as obras mais raras da biblioteca, podemos citar a primeira edição de Os Lusíadas, de Camões, de 1572, que pertenceu à Companhia de Jesus. As Ordenações de Dom Manuel, por Jacob Kronberger, editadas em 1521. Possui ainda manuscritos autografados do Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, e o Dicionário da Língua Tupi, de Gonçalves Dias, além de centenas de cartas de outros escritores. E também conversamos com um dos administradores do local, que nos contou um pouco mais desse fabuloso local, que se assemelha inclusive aos cenários de Harry Potter. Os imigrantes portugueses lá do século XIX, logo após a independência, eles sentiram essa falta, essa necessidade para atender os imigrantes, os portugueses daqui, que em geral eram pessoas com pouco estudo, né? Então eles resolveram criar uma biblioteca para atender a todo mundo, os sem estudo e os com estudo também. Tanto assim que logo que criaram a biblioteca, uma das políticas que as diretorias traçaram foi de adquirir os livros mais importantes, os principais livros, os principais títulos da cultura universal. A biblioteca foi criada em 1837, 15 anos após a independência. Então foi um grupo de imigrantes, de advogados, comerciantes, jornalistas que vieram de Portugal e se instalaram no Brasil, que resolveram criar a biblioteca. Como uma sociedade por ações. Então, o associado se tornava um acionista da instituição. A princesa Isabel, ela era a governante da época, né? Era a regente do império e como ela era a regente, ela foi convidada para vir à inauguração do prédio, né? O próprio imperador Dom Pedro
II, ele fez o lançamento da pedra fundamental do edifício, né? Na hora de inaugurar o prédio, ele não estava no Rio de Janeiro, acho que ele tinha viajado para a Europa, então a princesa Isabel que veio à inauguração do prédio, né? No ano seguinte, houve uma nova inauguração, já com a biblioteca instalada, já com a presença do Dom Pedro II. Obras raras, o que é que nós podemos dizer que temos aqui, que são expoentes no cenário mundial? A primeira edição dos Lusíadas, de Luís de Camões, um manuscrito do Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, temos um manuscrito do Dicionário da Língua Tupi. Temos inclusive um dente do Camilo, não é? Temos até um dente do Camilo que veio numa coleção camiliana que foi doada ao Real Gabinete por um bibliófilo português. Temos vários quadros, bustos, expoentes da cultura portuguesa, por exemplo, aquele busto do Camões aqui, que está aqui no salão da biblioteca. Temos outro busto dele aqui na escadaria, subindo aqui para o Salão dos Brasões. E vários de outros escritores, como Alexandre Herculano, e diversos quadros de pintores como José Malhoa, que é um pintor português famoso do início do século XX. E como é que se mantém toda essa estrutura hoje? Basicamente é com a contribuição dos associados. Temos cerca de 2.500 associados, mas nem todos pagam a mensalidade, porque ela não sendo obrigatória. E para ser associado? É a coisa mais simples que existe, basta preencher um formulário e declarar que quer ser sócio através desse formulário. E está disponível para qualquer um? Tá no site, está inclusive no site. Ah, sim. E hoje o valor dessa taxa associativa? R$70. É basicamente o valor de um livro, sendo que ele pode ler quantos livros conseguir. Além disso, eu posso acrescentar que o Real Gabinete ele não funciona só como uma biblioteca, ele funciona também como um polo difusor da cultura portuguesa através de conferências, cursos de extensão para universitários e para pessoas que não são universitários também. Os cursos são livres, mas o nível é de universitários. Então temos esses cursos, colóquios, conferências, mesas redondas, que são feitos aqui presencialmente e agora, depois que com a pandemia, fomos, digamos assim, forçados também a ir para a internet. Então agora temos um canal do YouTube, onde temos lá um apanhado enorme de palestras, de conferências que foram feitas sobre a cultura portuguesa. E estão alguns em andamento, inclusive. O Centro de Estudos criou, assim, mais recentemente, um polo de pesquisas luso-brasileiras. Então, com os estudos direcionados para as relações culturais entre Brasil e Portugal. Então, gente, olha, vocês estão vendo aí, para você se associar e ter acesso aqui, o acesso é público, né? Mas para você ter sempre à mão qualquer dessas obras aqui que você viu, está vendo, entra no site, se associe. Principalmente você que é do Rio de Janeiro, que é muito mais fácil, né? Ou do estado do Rio, mas é livre associação para quem quer ajudar essa instituição maravilhosa aqui que vocês estão vendo e certamente vão tirar muito proveito, além da beleza do conteúdo que tem. Se for ao Rio de Janeiro, coloque no seu roteiro que você não vai se arrepender. E depois de visitar essa linda biblioteca, fomos conhecer a confeitaria mais antiga do Rio, que fica bem pertinho do gabinete.
não teria como não conhecer a confeitaria mais antiga da capital, a Casa Cavé, que é mais antiga ainda do que a badalada e famosa Confeitaria Colombo. Há mais de um século e meio, a Casa Cavé é parada obrigatória em uma visita ao centro da cidade do Rio de Janeiro. Entrar nela é voltar ao passado e revive um pouco dos tempos em que a alimentação ainda era muito importante e mais saudável. A Casa Cavé foi fundada no ano de 1860 pelo francês Charles Cavé. A arquitetura marcante da Casa Cavé possui influência de diversos países. Lustres, vitrais e vidros em geral eram franceses. As cadeiras e as mesas foram projetadas por Colomb, um espanhol que residia no Brasil, e as luminárias eram brasileiras. E o principal, desde 1860, a confeitaria oferece produtos de altíssima qualidade como cafés, bolos, doces e pães. O meu predileto? O pão de ló, que eu comi quase que inteiro sozinho, acompanhado de um delicioso café. Vindo ao Rio, gente, não deixe de visitar e de provar as delícias da Confeitaria Cavé. Pessoal, é um grande prazer estar aqui no Rio de Janeiro, no escritório do grande amigo Luiz Arechavala, e nós vamos conversar hoje sobre um tema que ele ainda é um pouquinho polêmico. Os condomínios ainda têm uma certa dificuldade de entender, que é a importância de um advogado na área preventiva do condomínio. Luiz, muito obrigado por receber aqui Condomínios pelo Mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é a importância de um advogado condominialista, especialista dentro de condomínio. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer te receber aqui. Bom, Márcio, é muito importante, né? Primeiro que a gente tem que entender que hoje a dinâmica de um condomínio, o fluxo de entrada e saída de consumo, de bens de insumos, de dinheiro, de obrigações e responsabilidades se assemelha a uma empresa e não se discute nem se cogita a necessidade de um advogado para uma empresa. Então, o mesmo raciocínio se leva para um condomínio. É contrato, é compra de produto, é contratação de serviço, é uma série de demandas que tem um condomínio, assim como uma empresa, e você precisa de um advogado para estar lá. Então vamos lá, vamos trazer alguns exemplos, né? Para começar, o condomínio, hoje, quase todos têm uma administradora de condomínio. Existe um contrato de prestação de serviço entre a administradora de condomínio e o condomínio. Esse contrato, se não for bem analisado, se não houver uma consultoria preventiva, quando da redação do contrato, já pode ocasionar problema para o condomínio. Por exemplo, pode amarrar o condomínio por muito tempo, pode prever cobranças que a lei não autoriza ou mesmo que são discricionárias entre as partes, e o advogado pode sinalizar e falar assim, essa cobrança aqui você pode tirar, por exemplo. Então, você já começa a identificar aí alguns prejuízos financeiros, inclusive, pela não contratação de um advogado. Outro caso, contratação de uma obra. Ele vai, por exemplo, prever que o condomínio possa ter um assistente técnico para analisar se a qualidade da obra está sendo bem feita e muitas outras. Cobrança, convenção de condomínio, a própria aplicação da multa em si tem que garantir o direito de ampla defesa contraditório para o faltoso, né, para o condômino ali que está sendo acusado de cometer uma infração na convenção, também tem que ser bem colocado. Enfim, uma série de pontos que, se não forem bem observados, vai levar o síndico a não só ter um prejuízo financeiro, como ter um prejuízo de gestão, né? Perder credibilidade e certamente trazer muito ruído negativo para aquela comunidade. Nós temos o advogado atuando em quais áreas preventivamente? Digamos assim, desde uma avaliação de um contrato com um prestador de serviço, seja qualquer tipo de prestação de serviço com terceirizado, que muitas vezes tem pegadinhas dentro do contrato. E muitas vezes a empresa não tem legitimidade para exercer aquela função. O KNAI não é correspondente com a atuação dela. É MEI, não é MEI, enfim. O advogado tem que analisar isso, né? Dependendo do tipo, continua. E às vezes no afã, e isso é muito importante o síndico saber, no afã de contratar um menor preço, ele passa por cima de uma série de legalidades, cometendo ilegalidades, e aí depois coloca na mão do advogado, olha, deu problema, resolve aí para mim. Um outro ponto que a gente não colocou são as assembleias, né? Que são muito importantes que sejam, pelo menos orientadas por advogado, ainda que ele não esteja presente. O edital de convocação
né? Porque eu já vi muita edital de convocação que no final não diz nada, então você acaba fazendo uma assembleia inútil, porque você coloca no edital que você quer debater um determinado tema, mas não fala que vai votar, ou você não coloca que aquele item vai ter uma cota extra, e aí começa a ter um murmurinho muito negativo no condomínio em função disso, e você acaba fazendo uma assembleia inútil. Resistam àquela ideia de que você conduz essa parte jurídica do condomínio. Você tem que ter um especialista para você consultar na hora de fazer um edital, na hora de contratar principalmente, na hora de você fazer uma alteração de regimento interno, das regras do condomínio, presença em assembleias. Não deixe para contratar o advogado só na hora que deu o problema. Contrate antes. Leve essa possibilidade para uma assembleia de contratação preventiva de um advogado. É muito mais barato, não é, Luiz, do que você depois correr atrás do prejuízo, como nós dizemos. E o síndico, eu acho que assim, a ideia que tem que ter é a seguinte: o síndico já tem tanta responsabilidade, né? Ele já tem tantas obrigações, que por que ele vai puxar para ele mais uma, né? Que é de analisar juridicamente tudo que envolve o condomínio. Então, assim, e é curioso pelo seguinte, Márcio: o síndico, ele não acha e ele não se mete a falar de contabilidade normalmente. Ele não acha e não se mete a falar de medicina. Da mesma forma, ele não faz com engenharia. Mas com direito, todo mundo quer dar um pitaco, né? E esse é o problema. O direito, ele é uma ciência e ele precisa de estudo, ele precisa de análise do caso concreto, ele precisa de um profissional que seja especializado naquela área, porque toda área, assim como a medicina, a engenharia, ele precisa entender aquele contexto, aquele caso e as regras que atinentes àquela normatização própria no condomínio. E se assim não for, lamento, mas o síndico vai ter sérios problemas. E bem em frente, o Clube do Flamengo, pessoal, nós temos um complexo de condomínios extraordinário. São 40 edifícios, 2.251 apartamentos, uma população aqui estimada em mais de 10 mil pessoas. O local é bem próximo da Lagoa Rodrigo de Freitas, também do Shopping Leblon, Zona Sul mesmo, perto de muitos outros atrativos daqui do bairro Leblon. E esse nome Selva de Pedra foi dado pelos primeiros moradores, como uma referência à novela que passava na Rede Globo lá na década de 1970, chamada Selva de Pedra, principalmente como homenagem da Janete Claire aí a essa selva de prédios ou de pedras, e que referia-se ao estado da Guanabara, que era altamente urbanizada, em contraposição ao interior fluminense, local inclusive de origem da personagem principal da novela. E não são apenas os condomínios verticais que dominam a paisagem do Leblon. Pouco mais ao centro do bairro, encontramos o metro quadrado mais caro do Brasil, chegando a valer R$ 21.618 o metro quadrado. Isso quer dizer que um apartamento de 100 metros pode custar até R$ 2.161.800. E uma casa num condomínio fechado no coração do Leblon, o Jardim Pernambuco, chama a atenção pela sua imponência e valor de mercado. Por R$ 220 milhões, é considerada a casa mais cara do Brasil. Trata-se de uma mansão construída na década de 1970. A residência tem 2.500 metros quadrados de área construída, subdividida em 4 casas ao estilo inglês e um terreno de 11 mil metros quadrados. A fachada britânica e os jardins assinados por Burle Marx já anunciam o glamour que quem adentra a casa verá. O seu hall de entrada já deixa qualquer visitante encantado. E o que dizer das salas? No total de 9, todas entregam o glamour no estilo clássico inglês.
E não poderíamos deixar de mostrar as bibliotecas da casa com seus moldes imperiais presentes em cada canto, quartos de monarcas e banheiros de até 40 metros quadrados, num total de 18, revelam a intimidade desses poderosos condôminos. E você, gostaria de morar numa casa dessas? Até o momento do fechamento desse episódio, a casa estava à venda. E eu estou agora no terraço do edifício Ribeiro Moreira. É o primeiro arranha-céu aqui de Copacabana de 1928, gente. Olha só, é bem antigo aqui, é um edifício histórico. Como você vê, a gente está aqui bem pertinho do morro aqui do Leme, do Forte do Leme. Vocês estão vendo essa imagem fantástica aqui. E no terraço dele, ou melhor, no térreo do Ribeiro Moreira, nós vamos encontrar também um dos restaurantes mais antigos aqui da Orla e de Copacabana, que é o restaurante OK. Daqui a pouquinho, então, vou mostrar para vocês tudo isso. O condomínio é composto por 47 apartamentos distribuídos em 13 andares no estilo Art Deco, de frente para a Avenida Atlântica. Os detalhes desse magnífico edifício começam pela sua impressionante fachada e hall de entrada de pé direito duplo, composta de vários tipos de mármore. Elevadores em pleno funcionamento com suas máquinas originais desde 1928. Linhas geométricas perfeitamente esquadrinhadas das escadarias desde a cobertura até o térreo, além dessa vista inigualável da praia mais famosa do mundo, Copacabana. Gente, nós estamos aqui agora com o Paulo. O Paulo é o administrador atual do bar-restaurante OK. Ele nasceu junto com o edifício Ribeiro Moreira, que eu acabei de mostrar para vocês em 1928. E a gente quer conversar um pouquinho com o Paulo aqui para saber, Paulo, o que é que você está oferecendo hoje aqui para o público carioca, os turistas, enfim, tudo, em relação ao bar? Nós temos uns drinks diferenciados, né? Tem uns pratos também bem interessantes, que é novidade. Todos vêm dos estados aí, nos conheceram. Entendi. Você tem um cardápio, então, bastante diferenciado. E esse aqui que chegou pra gente, o que é? O drink OK, homenagem ao OK. Drink OK. É muito bom, o maracujá, ele se sobressai bastante aqui. Muito bom, viu, gente? Além desse exótico drink, o bar tem um menu variado com pratos deliciosos, além de impecável apresentação como esses. E as sobremesas? Simplesmente maravilhosas. Então, vindo ao Rio e a Copacabana, não deixe de apreciar a gastronomia refinada do OK Bar e Restaurante. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal Condomínios pelo Mundo, conectando culturas e compartilhando soluções.